Tá rolando um movimento para incentivar mulheres a voltarem a ser apenas donas de casa. Na verdade, não é apenas donas de casa, é donas de casas tradicionais. Não entendeu nada? Fica sussa, senta sua bunda aí, já se inscreve nesse canal e vem, porque eu vou te explicar como é, o que exatamente é uma dona de casa tradicional, qual é o termo e da onde surgiu isso tudo. Já se inscreveu, né? Faz tempo. Então deixa o seu like, ativa o sininho, porque agora a gente vai ter live surpresa aqui nesse canal. Não vou avisar em lugar nenhum e vou aparecer do nada fazendo uma live Se você não tiver inscrito e o sininho não tiver ativado, você não vai saber dessa live. Então assim, é de graça. Não perde esse tempo não. Antes de mais nada, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que combinar é que ser dona de casa é um trabalho de tempo integral. Acho que a gente já passou dessa fase de achar que a mulher que fica dentro de casa, ela tá descansando, ou ela tá assistindo TV ou qualquer coisa parecida, porque qualquer pessoa que tem a intenção de sobreviver e ser independente e sabe fazer o mínimo necessário para conseguir viver sozinho, entende que é um trabalho sem fim e um trabalho cansativo pra cacete. Além de ser um trabalho 24/7, né? Porque nem chega a ser um trabalho em tempo integral, é um trabalho de dia inteiro mesmo. Você lava um copo, na hora que você olha já surgiu outro copo sujo lá. Pois é, você não vai acreditar que em plenos 2020 tem mulheres que estão escolhendo trabalhar e fazer esse trabalho como tempo integral e apenas. Mas na real não é apenas isso, é muito mais do que isso. Porque o que elas chamam de donas de casas tradicionais, que é a tradução da hashtag utilizada como ThreadWife, vai muito além. Tem a ver com o ato de servir aos filhos, servir à família e principalmente servir ao marido. Eu assisti alguns documentários sobre essas mulheres para vir falar sobre isso. E uma coisa que me chama muita atenção é o ato de servir na praticidade mesmo, sabe? O cara chega e a mulher serve o prato para ele comer. Ela serve a água. Ele senta no sofá, fica assistindo televisão e ela serve a cerveja. Ela leva até ele, ela busca, ela repõe e ela fica como se ela fosse uma garçonete, apenas trazendo facilidade e conforto extremo para o seu parceiro. Além de tudo, faz parte do discurso uma história de que o homem tem que estar sempre sendo agradado. Então você nunca vai poder falar não para ele, porque a sua função é facilitar a vida dele no máximo possível e, além disso, ser a pessoa que vai proporcionar para ele que todos os desejos dele sejam atendidos. Eu consigo enxergar daqui o tanto de homem que está assistindo esse vídeo está com o olho brilhando. Porque vou confessar para vocês, essa também é uma coisa que eu fico pensando, nossa, parece uma boa oportunidade para eu ser bem à toa e ficar sendo servida como se eu tivesse um mordomo. Mas ao mesmo tempo que isso se passa dentro da minha cabeça, eu já começo a pensar, será que eu gostaria de conviver com uma pessoa que é tão submissa e que está tão disposta a se colocar num lugar de serviciência, que na minha concepção é um lugar inferior ao meu, no caso, porque é impossível você não visualizar uma questão hierárquica aí. E aí eu já espero que vocês comentem principalmente sobre essa parte aqui no vídeo mesmo para eu saber, porque eu enxergo uma questão hierárquica descarada. E eu acho que não. Mesmo que eu tivesse todo o conforto do mundo e o cara estivesse fazendo essas coisas pra mim, eu acho que eu não estaria feliz, principalmente porque eu acredito que o primeiro princípio da paixão e do amor e do relacionamento a longo prazo é você manter a admiração pela outra pessoa. E eu não sei se eu consigo admirar tanto de uma maneira amorosa alguém que se coloca nesse lugar submisso, sabe? Você, que é homem ou mulher e tá assistindo isso, com essa descrição que eu te fiz, você acha que você conseguiria viver com uma pessoa desse jeito, manter a admiração e ser dela num sentido de que o seu amor e sua atração e seu desejo fosse sempre dela num longo prazo? Você acha que em algum momento você ia começar a enxergar uma outra pessoa na rua e admirar ela mais e isso ia se transformar em desejo? Mas da onde que surgiu essa história toda? Bom, essa história ela é inspirada nas mulheres que viveram na década de 50 e 60. Então tudo que essas ThreadWives fazem é baseado no que aquelas mulheres faziam em como elas viviam, em como elas tratavam os seus maridos. E mais do que isso, elas tentam trazer de volta a cultura e a sociedade que acontecia naquele momento. E aí, se você frequentou uma escola de mínima qualidade, eu acho que quando eu digo décadas de 50 e 60, a primeira coisa que vem na sua cabeça é, exatamente, Segunda Guerra Mundial. E qual que era o principal problema e a principal questão da Segunda Guerra Mundial? Isso mesmo, supremacia branca. Então, existe toda uma polêmica dentro desse termo e dentro dessa
essas coisas que elas dizem procurar, incentivar a cultura e a sociedade, porque esse termo, exatamente esse termo de threadwife, está ligado diretamente à supremacia branca, porque era um termo utilizado por essas pessoas que se achavam acima superiores e deram início a toda a questão da Segunda Guerra Mundial. Embora, pelo menos os 3 casos que eu vi de threadwives, quando confrontadas sobre isso, elas dizem que não tem nada a ver, que elas estão se utilizando do termo de traditional wife. E aí elas diminuíram a palavra e ficou threadwife, mas não tem necessariamente ligação nenhuma, embora elas também assumam que existe essa inspiração e que também existe toda essa questão que é um tanto quanto política de reviver a cultura e a sociedade dos anos 50 e 60. Outra coisa muito comum na fala dessas mulheres que eu vi os documentários é elas dizerem que elas sentem e sempre sentiram que elas nasceram apenas para serem mães e dona de casa. E outra coisa que elas falam, e que aí eu não vou poder nem discordar muito, é que às vezes essa questão toda da mulher ter que trabalhar, ter que ter uma carreira e ter desejos que são alheios a ser mãe e ser dona de casa, isso acaba causando mais pressão na mulher e mais infelicidade do que necessariamente se ela escolhesse ser apenas uma das coisas. Só que elas não consideram que uma mulher pode ser feliz, por exemplo, escolhendo ter só uma carreira e não sendo dona de casa e mãe. Como se ter só carreira também fosse pouco, né? Inclusive, numa dessas matérias que eu assisti, que é da BBC, a entrevistada fazia uma correlação com ela assistindo Sex and the City. Ela falava que assistia aquilo durante a adolescência dela e ficava olhando aquilo e não conseguia entender o glamour daquelas mulheres solteiras que ficavam por aí numa necessidade e numa dependência emocional em algum nível de uns caras e numa infelicidade constante, sempre à procura de alguma coisa que as preenchesse e tal. E ela ainda cita uma outra coisa que eu achei muito interessante, que é: essas mulheres estão o tempo inteiro em busca da popularidade. Isso era uma coisa que eu via também quando eu estava no ensino médio, de meu Deus, eu preciso ser popular, eu preciso ser conhecida, as pessoas precisam gostar de mim, eu preciso atrair os caras todos e eu preciso ser essa pessoa que desponta e tudo mais. E ela acreditava que isso, além de ser uma pressão muito grande, não era algo que atraria o sentimento de felicidade. E esse é o ponto que eu vou ter que confessar pra vocês, que eu fico muito confusa às vezes também. Eu fico pensando, gente, mas e se eu tivesse escolhido só uma coisa? Será que eu teria menos treta mental, psicológica? A resposta é não. Eu seria muito infeliz. Mas ao mesmo tempo, eu compreendo que ela tá nesse lugar em que ela escolheu se dedicar mais a alguns tipos de coisa e apenas aqueles tipos de coisa. Porque, né, gente, realmente a gente, não só mulher, nesse caso homem também, mas a gente se desgasta muito tentando ser multifunção, a gente perde muita energia muitas vezes e vive se culpando por não estar dando conta de tudo e estar segurando os pratinhos todos ao mesmo tempo e vive nessa busca enorme pelo reconhecimento e a eficiência e chega a alguns momentos que isso não é saudável mesmo. Outro ponto que eu achei muito interessante também é que em um desses documentários a mulher era questionada sobre o feminismo, o que ela achava do feminismo, qual era a opinião dela e tudo mais. E aí eu achei a resposta dela até um tanto centrada, com um certo bom senso, que é: eu acredito que as mulheres realmente feministas, elas vão me defender e vão defender o meu direito de escolha, porque para mim o feminismo, ele tá eternamente ligado à questão da mulher poder decidir e escolher e fazer as escolhas dela sem ser julgada. Então acho que eu não vou ter problema com nenhum tipo de feminismo. Só que se você já assistiu o meu vídeo falando sobre as vertentes do feminismo, que tá aqui nesse card, você sabe que nem toda vertente do feminismo tem essa mesma visão, e a que mais vai se encaixar no que ela disse, porém, dependendo do grupo feminista que você for, também não vai bater muito, seria o feminismo liberal. E agora eu vou fazer um emaranhado disso tudo e te contar o que eu acho disso. Primeiro, eu acho que, nesse caso, eu sou feminista liberal em todos os sentidos, porque eu acho que ela tem o direito de fazer a escolha que ela quer. Onde que ela me incomoda e onde que eu acho que eu começo a acender uma luz amarela e alaranjada, sei lá que cor que é, sou daltônica, de tipo, será mesmo, moça? É quando eles entram nessa questão política, social e cultural de querer fazer com que as outras pessoas que estão à sua volta atendam aquela necessidade e aquele anseio seu de viver como se a gente estivesse nos anos 50 e 60, e não preciso nem falar sobre toda a questão da supremacia branca, porque, né, eu fico sem palavras, eu não consigo nem falar nada, porque eu não sei, a única coisa que eu penso é, isso nem deveria estar sendo colocado em pauta, galera. Aí, nesse caso,
caso, vocês não estão apenas retrocedendo, como vocês estão sendo criminosos. Então, assim, na minha concepção, se elas não estivessem usando como justificativa todas essas questões que elas utilizaram, de tipo, os homens, eles precisam ser bem atendidos e servidos e tudo mais, e elas estivessem apenas dizendo, eu gosto de fazer o serviço de casa, eu acho que isso me demanda muito tempo, eu quero focar a minha energia aqui, eu quero focar a minha energia em criar os meus filhos, em cuidar dos meus filhos 24/7, maravilha. Quando começa a questão da hierarquia, da submissão, da serviciência e da política toda por trás, eu já falo, mano, você tá igualzinho os MGTOWs, que tá aqui, inclusive, o vídeo, vai lá ver, polêmico demais. Escolheram uma coisa, querem fazer a coisa de um jeito, só que pra isso eles estão usando justificativas que não fazem sentido nenhum. E, gente, white people problems, né? Porque, assim, é uma questão que tá surgindo na Inglaterra, tá ficando até com tamanho considerável. Já existe nos Estados Unidos, tem pessoas que se encontram pra falar sobre isso lá e tudo mais. Mas aqui no Brasil, vamos falar da nossa realidade? A gente nunca saiu desse lugar em que mulheres são esposas tradicionais. Porque aqui, gente, tem muita mulher que nem compreendeu ainda e nem tem informação suficiente das escolhas que ela pode fazer e não tem oportunidade suficiente para fazer escolhas a ponto dela realmente optar por ficar em casa. E aí ela só é levada durante a vida de maneira que ela se encontra nesse lugar e ela vai tendo que lidar com isso. Inclusive, é a grande maioria do mundo, viu? Porque eu sei que muito mais gente me assiste em São Paulo, na grande cidade, eu sei que muito mais gente me assiste em capitais. Porém, quem mora no interior entende o que eu tô falando, que é, aqui no Brasil, esse movimento nunca parou de existir, galera. Então, assim, vocês estão se achando foda por estar criando isso aí, vocês estão sem referência.